Como viver pela fé? Quero que você me dê toda a atenção nessa manhã, porque essa ministração vai levantar a sua vida aqui hoje. Fala para quem está do seu lado, preste bem atenção. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Diga, o justo viverá pela fé. O que isso significa? O justo viverá pela fé. Mais do que isso significa, como vivemos pela fé? Como andamos pela fé? Uma coisa é você receber uma missão. Uma coisa é você receber uma ordem. Agora, outra coisa é como você vai cumprir esta missão. Outra coisa é como você vai cumprir essa ordem. Como você vai realizar essa missão? Eu recebi uma missão. Eu recebi uma ordem. Eu recebi um comando. Mas como eu vou realizar isso? Você sabe que, na maioria das vezes, nós fracassamos. E fracasso não é coisa de quem não faz. Fracasso é coisa de quem faz, mas não sabe fazer como deveria ser feito. Quando fazemos as coisas como nós deveríamos fazê-las, é óbvio que nós vamos ter dificuldade, vamos ter oposição, vamos ter problemas no meio do caminho. Porém, nós sabemos como devemos fazer. E uma vez que nós sabemos como devemos fazer, as adversidades, os problemas, as oposições não vão nos parar, não vão nos prender, não vão impedir o nosso progresso, não vão impedir o nosso avanço. Nós vamos continuar apesar das oposições, nós vamos continuar apesar das dificuldades, nós vamos continuar apesar do levante do inimigo. Por quê? Porque eu não só tenho uma missão, eu sei como realizá-la. Quantos me entendem? Então, o grande fator desanimador da vida de qualquer pessoa é quando ela tem uma missão, mas ela não sabe como realizá-la. Sabe? É o rapaz, a moça, o jovem que casou, mas ele não sabe o que é ser marido, ela não sabe o que é ser esposa. Aí quando vem os filhos, ele não sabe o que é ser pai, ela não sabe o que é ser mãe. Quantos entenderam, diga amém. É uma missão, mas é uma missão que as pessoas não sabem como realizá-la. Então, em razão disso, experimentam um fracasso, experimentam uma perda, né? E alguns desses fracassos, eles mexem tanto com o nosso emocional, com os nossos sentimentos, que muitas pessoas não conseguem mais se levantar. Ela não consegue mais respirar, ela não consegue mais colocar a mão em alguma coisa para ser feito. Então, uma coisa é a palavra de Deus dizer que o justo vai viver pela fé. E outra é como viver pela fé. Como estão me entendendo? Ali tem uma voz de comando, o justo viverá pela fé. Ok. Então estamos falando de uma jornada, estamos falando de uma caminhada, nós estamos falando de uma vida a ser vivida. Mas agora, como viver pela fé? Como caminhar pela fé? Como seguir uma jornada de vida pela fé? É isso que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Amém? Então, o fracasso não vem com não fazer, mas em como fazer e fazer de forma correta. Por quê? Porque a fé falha. A fé falha. Sim ou não? Por quê? Porque a fé falha em operar quando nós estamos em situação de completa impossibilidade dos recursos naturais. Quero chamar sua atenção para isso aqui. Por que a fé falha
quando nós estamos em situação de completa impossibilidade de recursos naturais. O que significa? Significa que enquanto você enxerga uma possibilidade natural, você ainda tem a fé de que Deus pode interferir nesta situação. Vou te explicar. Entenda isso, com muita clareza. Enquanto você tem um pouco de dinheiro na carteira, mas os dias vão passando e esse recurso vai diminuindo, você ainda tem fé que Deus vai abrir uma porta e vai trazer uma provisão para você e vai resolver o seu problema econômico, porque você ainda tem um pouco de dinheiro na carteira. Então você ainda tem um pouco daquilo que é natural para te manter nesse tempo, enquanto você projeta um mover ou uma ação de Deus. Quem está me entendendo? Então eu estou confiado numa fé, eu estou confiado no que eu tenho ainda. Então enquanto eu tenho ainda uma base de recurso natural, eu estou confiado de que Deus vai fazer um mover. Enquanto eu estou em tratamento médico, apesar de passar pelas mãos de um e de outro médico, mas eu ainda estou em tratamento médico acerca dessa doença, dessa enfermidade, eu ainda estou me tratando, e um dia eu estou me sentindo bem, no outro dia não estou me sentindo tão bem, não é? O dia que eu estou sentindo bem, o remédio que está fazendo efeito, o dia que eu não estou me sentindo tão bem, é algum efeito colateral, mas eu estou seguindo à risca aquele tratamento, então eu estou buscando a Deus porque, sabe, eu ainda tenho uma saúde, eu ainda tenho um recurso natural que está me mantendo vivo, sabe? E então, em algum momento, eu vou orar, e aí a fé vai trazer o milagre, e eu vou ser curado, eu vou ser restabelecida a minha saúde. Eu estou confiando em Deus porque eu ainda tenho alguma base natural. Se eu estou em depressão, estou deprimido, estou para baixo, tudo que olha ao meu redor é de forma negativa, mas eu estou tomando antidepressivos. E esses antidepressivos que eu estou tomando, eles promovem um certo momento de prazer, um certo momento de alegria, eles me dão, sabe, um certo momento de contentamento, eles agitam os meus hormônios e então me deixam um pouco mais alegre, eu consigo sorrir um pouco. E enquanto eu estou nesse processo, né, eu também estou buscando a Deus e com isso a minha fé está dizendo que eu ainda tenho chance de ser liberto dessa depressão, de ser liberto dessa angústia, de ser liberto dessa tristeza. Quem está me entendendo, diga amém. Mas e agora, gente? E quando ficamos com a carteira zerada? Agora eu olho para a minha carteira que tinha alguns recursos até alguns meses ou semanas atrás. Então eu tinha essa fé. Deus não vai deixar faltar, mas agora a carteira zerou. Quarta-feira vence o meu aluguel. Agora o médico me deu a notícia. Olha, eu não sei mais o que tratamento eu dou para você. Eu não tenho mais nenhuma indicação para você. Eu não sei mais que remédio eu passo para você. Eu não sei que exame mais eu mando você fazer. Quando você ouve isso, agora você não tem mais o amparo. Então você não tem mais o amparo dos poucos reais naquela carteira, naquela conta bancária. Você não tem mais o amparo
da palavra do médico que sempre te deu esperança todas as vezes que você ia até lá. E agora os depressivos, os antidepressivos que você toma, quanto mais você toma, agora parece ter um efeito contrário. Agora que parece que a vida foi para o buraco mesmo. Parece que você está dentro de umas trevas, de uma escuridão absoluta. Aí eu te pergunto nessa hora, onde está a fé? Onde foi parar a nossa fé? Onde foi parar a nossa fé? Porque você acreditava, como aquela mensagem oculta que diz assim: enquanto há vida, há esperança. Mas se não há mais vida, então não há mais esperança. A esperança é a última que morre. E a sua fé morreu quando a carteira ficou vazia. A sua fé morreu quando o médico disse: olha, não sei mais o que eu faço para te dar saúde. A sua fé morreu quando os antidepressivos não resolveram mais os problemas. A sua fé morreu quando o psicólogo diz: olha, eu não sei mais o que eu faço com você. Porque enquanto ainda havia uma chance, um ponto positivo, você estava agarrado naquilo ali. Mas parece que quando nada disso funcionou, não é? Nada disso funcionou, você tem a sensação de que Deus falhou. É como Marta, conhece bem a história de Marta e Maria, que o irmão delas morreu, Lázaro? Quando Jesus chega depois de 4 dias da morte, elas dizem para Jesus: se o Senhor tivesse chegado aqui há 4 dias atrás, meu irmão não teria morrido. Ou seja, enquanto Lázaro estava vivo, havia uma fé. Quando Lázaro morreu, essa fé morreu com ele. Quantos estão me entendendo esta manhã? Então, na verdade, nós estamos fundamentados na fé, ou nós estamos fundamentados em um ponto de expectativa, um ponto de esperança que o mundo natural acaba mostrando para nós. Em que nós estamos fundamentados? Porque quando chegamos ao fim, sabe? Quando chegamos ao fim, nós não queremos orar mais. Quando chegamos ao fim, não jejuamos mais. Quando chegamos ao fim, não queremos mais ir para a igreja. Quando chegamos ao fim, quando chegamos na lona, quando chegamos no zero, sabe? Quando naturalmente não há mais nenhuma possibilidade, sabe, da gente reverter aquela situação, nós temos aquela sensação de que Deus virou as costas para a gente e falou: agora se vira. Se vira. Então, na verdade, onde foi parar a nossa fé? Pergunte para quem está do seu lado: onde foi parar a fé? Então, gente, é aqui que começa a mensagem que te levará às grandes experiências espirituais, sobrenaturais da sua vida. É baseado nisso que eu quero ministrar o seu coração nessa manhã. Amém ou não amém? Viver pela fé, o que significa? Viver pela fé, o que significa? Primeiramente, anote isso, primeiramente, viver pela fé significa adquirirmos uma nova maneira de viver. Viver pela fé significa adquirir uma nova maneira de viver. Significa que agora nós vamos ter um estilo de vida diferente do estilo de vida das demais pessoas que estão ao nosso redor. Então, viver não fala de momento. Viver não fala de uma situação. Viver fala de toda uma vida. Quem está me entendendo, diga amém. Viver não está dizendo apenas uma experiência isolada, lá uma vez ou outra que você vai ter. Não, viver, diga, viver. Então, viver no sentido de uma jornada, viver no sentido de uma caminhada. Então, viver pela fé. Primeira coisa que você precisa entender o seu significado. Significa
que adquirimos uma nova maneira de viver. Então, teremos um estilo de vida diferente do estilo de vida das demais pessoas. Quem não vive pela fé, a fé para ele é apenas um modo de conseguir as coisas. Ontem o Espírito Santo falou isso comigo. As pessoas que não vivem pela fé, a fé para ele, a fé para essa pessoa, é apenas um modo, apenas uma maneira para elas adquirirem algumas coisas. Então, se eu estou passando por uma situação econômica, aí então eu tenho a fé. Porque eu preciso resolver isso. Mas quando eu resolvo essa situação econômica pela fé, eu não continuo vivendo mais pela fé. E é aqui que está a grande sacada de viver pela fé. Porque viver pela fé fala de uma coisa contínua. E não de ações, como que eu posso dizer? E não de ações isoladas, lá uma vez ou outra. Mas viver pela fé fala de algo que é constante, permanente. Por isso que eu falo para você que viver pela fé, o primeiro significado é um novo estilo de vida. Deus está em tudo na minha vida. Deus está nas minhas necessidades, mas Deus também está nos meus sonhos. Deus está nas minhas necessidades, mas Deus também está nos meus projetos. Diga aleluia. Deus está nas minhas necessidades, Deus está nos meus sonhos, Deus está nos meus projetos, Deus está em toda a minha vida. Então, a minha fé não é só uma questão de quando eu tenho sede, eu vou lá na geladeira e pego uma garrafa d'água e bebo. Ou quando eu estou com fome, eu vou lá e pego um pão, pego um pedaço de bolo e como para matar a minha fome. Não. Isso são coisas que nós fazemos esporadicamente, isoladamente. Mas agora, viver pela fé, aleluia, significa você manter-se constante na fé. Diga, constante. Diga outra vez. Diga outra vez. Então, quem não vive pela fé, a fé para ele é apenas um modo de conseguir coisas. Enquanto viver pela fé, o tempo todo as coisas vão se ajustando. Você entende o que eu estou te dizendo? Pessoas que não vivem pela fé têm fé ocasional. Mas pessoas que vivem pela fé, ela tem uma fé constante. E com esta fé constante, o tempo todo ela está ajustando a sua vida. Diga aleluia. O tempo todo ela está ajustando a sua vida. Então, por isso que você olha para a vida de algumas pessoas e você não compreende por que a vida dela, ela é crescente. A vida dela vai sempre para cima. Vai sempre para cima. Está caminhando sempre, progressivamente. Apesar das adversidades, mas ela está crescendo. Apesar dos inimigos, ela está avançando. Apesar da oposição, mas ela está indo. Quem está me entendendo? Por quê? Porque a fé para ela não é ocasional. A fé para ela é um estilo de vida. É uma maneira que ela tem de viver. Diferente das demais. E você vai entender isso melhor daqui a pouco. Porque há pessoas que você encontra com elas, você conversa com elas, e elas só falam do problema. Elas só falam da dívida, elas só falam da doença, elas só falam do problema da família, elas só falam da angústia, da tristeza, da decepção, da frustração. Elas só falam dos fracassos, dos reveses que ela sofre da vida. Mas outras pessoas você encontra com elas, conversa com elas, elas estão passando até por uma situação pior do que a sua. Mas em momento algum elas exaltam o sofrimento e a dor. Em todo momento elas profetizam e declaram a vitória sobre elas.
Então aqui você vai começar a discernir algo. Eu sou uma pessoa que vivo pela fé, ou a minha fé ela é ocasional. Como diz aí, quando o bicho pega, eu corro para os pés de Jesus. Então, quando você vive uma fé ocasional, o que acontece? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Uma hora você está em Deus e outra hora você está fora de Deus. Quem está me entendendo? Um momento você está feliz, contente, alegre, né? Abraçando, beijando todo mundo, de cara bonita, de cara larga, sorriso na orelha, né? Nos outros dias parece que você viu o demônio, parece que você viu Satanás. O que acontece com esse irmão, meu Deus do céu? Viver pela fé significa, segundo, a fé se baseia no que você não vê. E aqui nós começamos a entrar numa parte da mensagem muito importante. A fé se baseia naquilo que você não vê. A fé não está baseada no que você vê. Então esse é o novo modo de viver. O tempo todo, presta atenção nisso, o tempo todo nós andamos dando atenção aos nossos sentidos. O tempo todo nós andamos dando atenção ao que os nossos olhos estão nos mostrando. O tempo todo nós andamos dando atenção ao que os nossos ouvidos estão ouvindo. Então nós acabamos dando atenção, diga atenção, aos nossos sentidos. Esse é o nosso problema. A fé se baseia no que você não vê. Esse é o novo modo de viver. O tempo todo vivemos olhando para que os nossos sentidos não nos mostram, mas pelo que a mensagem de Deus nos mostra. Quando nós andamos pelos sentidos, nós vamos falar do que os nossos olhos estão vendo e das más notícias que nossos ouvidos estão ouvindo. Mas quando nós decidimos andar pela fé, nós não vamos proclamar o que os nossos olhos estão vendo ou as más notícias que os nossos ouvidos estão ouvindo. Mas andar pela fé significa andar pela mensagem que Deus traz ao nosso coração. Você sabe como cada culto desse poderia transformar a sua vida? Você sabe como cada vez que você participasse de uma reunião de célula de oração, aquela reunião transformasse a sua vida? Você sabe como cada vez que você lesse a sua Bíblia e o que você leu lá transformasse a sua vida? Quando você tomasse essa palavra como uma mensagem de Deus para você. E quando eu recebo uma mensagem de Deus, Ele não está me mostrando o que os meus olhos estão vendo. Ele não está me mostrando o que os meus ouvidos estão ouvindo de ruim. Porque a mensagem que vem de Deus não fixa os meus olhos naquilo que eu estou vendo. A mensagem que vem de Deus não fixa a minha audição naquelas notícias ruins e perniciosas que eu estou ouvindo. Então andar pela fé significa não dar atenção ao que os seus sentidos estão te mostrando. Isto é viver de uma forma diferente. Veja comigo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fixamos os olhos no que se vê.
mas no que não se vê. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós fixamos os nossos olhos não no que nós vemos, mas fixamos os nossos olhos naquilo que nós não estamos vendo. Como que eu posso enxergar o que eu não estou vendo? Difícil de entender, não é? Eu consigo ter fé no que eu estou vendo. Mas agora, a Bíblia está dizendo que eu devo fixar os meus olhos no que eu não estou vendo. E é exatamente aí onde entra a fé. A fé é a fixação dos meus olhos naquilo que eu não estou vendo. Então, espera aí. Então eu vou negar o que eu estou vendo? Eu vou negar o que eu estou sentindo? Eu vou negar as má notícias que eu estou ouvindo? Há muita gente que pensa que fé é você negar o que você está sentindo. Você olha para a sua carteira vazia e você diz, ela não está vazia. Alguém disse que isso é fé. Eu estou vendo ela recheada. Então tá bom, vai ali na esquina agora. Vai amanhã no seu aluguel, lá na imobiliária, e fala, abre a carteira vazia e fala, eu vim pagar aqui a conta. Eu vim pagar o aluguel do mês. O outro está doente com uma enfermidade, com uma doença. E ele diz, essa doença não existe. Em nome de Jesus, essa doença não existe. O outro está depressivo, ele diz, não, eu não estou depressivo, não existe essa tristeza. O outro está com problema no casamento, diz, meu casamento não tem problema, aquilo é um jardim florido. E alguém diz que isso é fé. Fé não é negar a existência daquilo que você sente. Fé não é negar a existência daquilo que você está vendo. Porque se pode ser sentido, é porque existe. Quem está me entendendo, diga amém. Não, não é isso. Se eu estou sentindo uma enfermidade, se eu estou sentindo uma dor, eu estou enfermo. Se a minha carteira está vazia, eu estou com um problema financeiro. Se tem briga, confusão dentro da minha casa, eu estou com um problema de família. Se eu estou triste pensando em morrer, eu estou com um problema de depressão. Eu não posso negar isso. Quem está me entendendo, diga amém. Eu não posso negar isso. Porque eu estou, os meus sentidos estão dizendo que isso é uma realidade na minha vida. Então, a fé não é negar adversidades. Não é andar dizendo que você não tem isso, que você não tem aquilo, que você não está passando por isso, que você não está passando por aquilo. Fé não é negar o que existe. As coisas que são vistas existem. Diga comigo, as coisas que são vistas, elas existem. Porque estão lá. O exame médico está dizendo, está lá. Aí o médico diz, olha, seu exame apresentou isso. Você diz, é mentira, doutor. Eu já vi crente fazer isso. É mentira. Isso eu não tenho isso. Espera aí, mas está aqui, você tem. Quem está me entendendo? O banco diz, vou tomar seu cartão, vou encerrar sua conta, porque você não tem dinheiro, você está devendo. Eu não estou devendo. Fala para o gerente, eu não estou devendo. Está devendo. Quem está me entendendo? Está no vermelho, meu irmão. Ó, você não vai me despejar. Não vai me despejar, porque meu aluguel está em dia. Tem 3 meses, meu filho. Como está em dia? Está em dia.
está em dia. Essa é a fé que estão te ensinando por aí. Fé não é negar a existência daquilo que você sente. Porque está lá, se sente porque está lá. Mas o que é fé? E agora eu quero te ensinar algo que vai revolucionar a sua vida. Deus tem ministrado isso muito no meu coração nesses últimos 15, 20 dias. O fato do problema estar lá, a fé não olha para ele. Ela não deixa que as circunstâncias determinem o futuro da minha existência. Bem, aí é diferente. Aí é diferente. Diga, aí é diferente. Ela não olha para a circunstância. A fé não olha para a circunstância. Ela não deixa as circunstâncias determinarem o que já está claro. Então, sabe, quando alguém diz, você vai ser despejado porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. Quando o médico diz, olha, seus exames, você está complicado, eu não sei o que eu faço. Quando a depressão levou você para o fundo do poço. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe, quando você já está para ir à porta do advogado para pedir o divórcio. Aí então entra a fé. Viver pela fé significa o quê? As circunstâncias que eu estou vivendo não vão determinar o meu futuro. Você entende isso? Qual a circunstância que eu estou vivendo? Problema financeiro? Mas isso não vai determinar minha falência, minha vergonha, minha humilhação. Porque a minha fé diz outra coisa. O exame que o médico mostrou está lá, é real. Mas eu não vou morrer com esta enfermidade. Então a fé começa a mudar o curso da minha vida. Começa a mudar o destino da minha vida. Não é negar que você não tem isso. Não é negar que isso não é real na sua vida. Não é negar que isso não faz parte. Está com você. Mas agora, a fé tira os olhos disso. Diga aleluia. E ela consegue mudar o seu futuro. A Bíblia não diz para nós negarmos os nossos sentidos. A Bíblia não diz para nós negarmos aquilo que nós sentimos, o que nos mostram. Mas fixar os nossos olhos no que não se vê. Fixar os olhos no que não se vê. Então, peraí. O que eu vejo? Uma carteira vazia. O que eu vejo? Um exame que me trouxe uma notícia não muito boa. O que eu vejo? Uma depressão que está quase me levando a tirar a vida. O que eu vejo? Uma situação desastrosa do meu casamento. O que eu vejo? Minha empresa está a um passo da falência. O que eu vejo? Estou desempregado há tantos meses e a minha situação financeira complicou. O que eu vejo? Eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo aquilo outro. A Bíblia diz que eu não devo negar a existência disso. Mas a Bíblia diz que eu não devo ficar com os olhos sobre isso. Agora eu vou ver o que os olhos naturais não podem ver. Agora eu vou ver segundo a mensagem de Cristo para mim. Quantos estão me acompanhando? Agora eu vou ver a mensagem. E o que a mensagem de Cristo vai me mostrar? É o que eu vou ver. O que a mensagem de Cristo vai me mostrar é o que eu vou ver. Então por isso ele diz, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Então agora, os meus olhos estão fixados naquilo que eu não vejo. É invisível, mas eu estou vendo. Eu estou vendo por quê?
Porque há uma mensagem me mostrando que aquilo existe. Que eu vou tornar isso bem simples para você. Acredito que todos vocês aqui já ouviram falar sobre a queda dos muros de Jericó. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Josué, e eles tinham então que conquistar cidades para então estabelecer o povo na terra. E a primeira grande cidade, e a maior de todas, que eles deveriam enfrentar numa batalha seria Jericó. E Jericó era uma cidade muito bem protegida, muito bem guardada. Jericó nunca tinha caído numa batalha. Uma cidade muito, muito bem protegida, os muros muito altos, né? No passado as cidades elas eram rodeadas, eram cercadas por muros. E os muros de Jericó, contam os historiadores, né, de pesquisas, que os muros de Jericó tinham mais de 20 metros de largura. Sabe? Os muros de Jericó então eram extremamente largos e altos. Então eram muralhas. Então eram muralhas que não podiam ser traspassadas, não podia ser vencidas, não podia ser superadas. Então os moradores de Jericó se sentiam seguros. Quando os inimigos chegavam, eles trancavam as portas, ninguém entra aqui. E quando Josué chega com o povo de Israel, ele se depara com essa fortaleza imensa. Olha o que é viver pela fé. E quando ele se depara com essa fortaleza imensa, presta atenção nisso. Os israelitas, uma boa parte deles, a Bíblia diz que o coração deles se derrete como cera diante do fogo. Sabe aquela coisa que você diz? Eu vim até aqui para quê? O que valeu todo o meu esforço? O que valeu todo o meu sacrifício? O preço que eu paguei? As horas de sono que eu perdi? O que eu deixei de comer? Os amigos que eu tive que abandonar por esse projeto? O que valeu? Mais ou menos isso que passou no coração deles. Mas olha, mas agora, Josué recebe uma mensagem. Diga aleluia. Diga, uma mensagem. Diga outra vez. Diga de novo. Josué recebe o que, irmãos? Josué recebe uma mensagem. Romanos 10, 17. Para você entender o poder de uma mensagem. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim, olha. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé vem Por onde vem a fé? Por onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir uma mensagem. Uma mensagem que vem de Cristo. E essa mensagem que vem de Cristo vai me mostrar o que os meus olhos, os meus sentidos até agora não me mostraram. Entende isso? Os meus olhos e os meus sentidos estão me mostrando uma muralha. Os meus olhos e os meus sentidos estão mostrando que eu vou cair diante dela, eu não posso superá-la. Mas agora eu recebo uma mensagem. E Josué recebe uma mensagem, diga aleluia. O que a mensagem dizia para ele? Caminhe 7 vezes ao redor dessas muralhas. Uma vez por dia dê uma volta em torno dela. No 7º dia faça isso 7 vezes. E quando você fizer a 7ª volta do 7º dia, 7 vezes, toque os instrumentos. Toque os instrumentos. Gritem. E quando vocês fizerem isso, as muralhas cairão. Agora, Josué e o povo deveria tirar os olhos do que estavam vendo e colocar os olhos aonde? Onde não estavam vendo. Ficou claro? Sim ou não? A muralha estava lá. Eles falaram, essa muralha não existe, essa muralha vai cair. Eles ficaram assim, diante da muralha, dizendo, negando a existência dela. Não, eles não negaram a existência da muralha. Quem está comigo aqui, diga amém. Mas agora ele recebe uma mensagem. Essa mensagem diz o quê?
caminhem 7 dias, no 7º dia 7 vezes, na última volta gritem, toquem os instrumentos, as trombetas e as muralhas vão cair. Então agora, os olhos de Josué e dos israelitas deveriam estar nas muralhas, ou agora eles deveriam esquecer as muralhas e colocar os olhos na mensagem? Isso é a fé. A fé não nega a realidade, mas ela não fala da realidade. Ela fala daquilo que agora você está vendo por causa de uma mensagem. Diga aleluia. Os olhos não estavam no que viam, mas no que não viam. Você não nega a doença. Nós não negamos a doença. Não dizemos se não existe. O que é que nós fazemos? Nós temos uma mensagem. E o que é que essa mensagem diz? Isaías 53, profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus nascer, Isaías teve a visão de Cristo. E ele viu quando o corpo de Cristo era ferido. Cravos, chicotes, coroa de espinho. E quando ele viu aquelas feridas todas no corpo de Jesus, ele teve a interpretação, ele teve a visão da profecia. E ele disse, sabe para que essas feridas? Sabe para que o corpo dele foi tão machucado? E ele diz, pelas suas feridas fomos sarados. Então, se eu estou doente, eu tenho uma mensagem. Entende o que eu estou te dizendo? Então agora, eu não vou negar a doença, mas meus olhos não vão estar nela. Quando o médico me mostra o exame, olha, você tem isto, eu digo, concordo com o senhor, realmente eu tenho. Porém, os meus olhos não estão nesse exame. Os meus olhos estão numa mensagem. E esta mensagem me diz que eu sou curado. Projeta Isaías 53, versículo 1 a seguir. Projeta aí, olha lá. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, continua. Ele cresceu, versículo 3, vamos chegar lá. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dor, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre ele e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então você entende o que é a fé? Agora os meus olhos estão naquilo que eu não posso ver. Mas eu enxerguei nessa mensagem a cura para o meu corpo. Então, nas mensagens que vêm de Deus, nas mensagens que eu recebo, qual o propósito dela? É tirar os meus sentidos daquilo que eu estou vendo e agora colocar os meus olhos naquilo que eu não estou vendo. Quantos me entendem, digam amém. Digam aleluia. Você está se movendo por fé e não mais por vistas. 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios, capítulo 5,
versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Diga, vivemos. Diga, vivemos. Então, fé não é um evento isolado na sua vida. Diga para quem está do seu lado, fé. Não, diga para ela, olha para ela mesmo e diga, fé não é um evento isolado na sua vida. Nós vivemos por ela, nós andamos nela. Nossa jornada está baseada e fundamentada nela. Quando andamos por vistas, e aqui eu estou caminhando para o final, quando nós andamos por vistas, e o que você vai ouvir agora, você nunca ouviu. Por favor, não torça o nariz. Diga para quem está do seu lado. Não, você está com medo de falar com ele. Olha bem no olho dele e fala assim, não torça o nariz agora. Porque o que você vai ouvir vai torcer seu nariz. Porém, vai libertar você e vai te colocar no caminho do sobrenatural. Projeta para mim João capítulo 14, versículo 30. João capítulo 14, versículo 30. João 14, 30. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Vê a outra tradução. Vê a tradução uma tradução mais tradicional, sem ser NVI. Veja uma outra tradução para mim. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. De quem Jesus estava falando? De quem Jesus estava falando? Jesus estava falando de Satanás. Jesus estava falando do diabo. E o que Jesus está dizendo nesse texto para os seus discípulos? Guarde isso na sua mente, no seu coração. Quando nós andamos por vistas, quando nós andamos pelo que nós estamos vendo, segura isso. Quando nós andamos por vistas, quando nós andamos pelo que nós estamos vendo, nós andamos segundo Satanás. Nós andamos segundo Satanás. João declara que Satanás é o príncipe desse mundo. Agora pensa comigo. Quando Jesus diz Satanás é o príncipe desse mundo, tudo que há nesse mundo é visível ou invisível? Oi? Tudo que há nesse mundo é visível. Aquela parede está ali. Tenta olhar para ela e dizer, parede, você não está aí. E sai correndo e você vai passar por ela. Esse é o mundo visível. E agora Jesus está fazendo uma declaração que pouca gente dá atenção ao que ele disse. Ele diz, o príncipe deste mundo. O que ele está dizendo? Satanás tem controle sobre as coisas desse mundo. Eu não sei quantos de vocês se recordam quando Satanás foi tentar Jesus e a última investida dele sobre Jesus, ele disse assim, olha, se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo isso, porque a mim foi entregue. O que está dizendo? O mundo é meu.
E tudo que há nesse mundo é meu. Porque a mim foi entregue. Quando é que foi entregue? Quando? Ô gente, vocês estão 500 anos na igreja. Quando é que foi entregue? Quando Adão e Eva deixaram de obedecer a mensagem de Deus e obedeceram a mensagem de Satanás. Quem entendeu, diga amém. Ali ele se assenhorou, ou assenhorou-se do mundo. Ele disse: isso aqui tudo é meu. Então Jesus está confirmando: tudo que há nesse mundo é dele. É dele. Então veja que coisa extraordinária isso. Tudo que há no mundo visível é dele. Então, quando nós vivemos proclamando o que os nossos olhos estão vendo, confessando o mal que nos perturba, nós estamos presos a Satanás. Eu estava meditando sobre isto ontem pela manhã. O Espírito Santo mostrou uma imagem muito clara. É como se o diabo colocasse uma coleira no nosso pescoço, uma corrente, e nos levasse para onde quisesse. Nos levasse para onde quisesse. Nos puxasse, nos guiasse para onde ele quisesse nos guiar, para onde ele quisesse nos levar. Porque nós estamos presos no que os nossos olhos estão vendo. E a Bíblia diz que nós devemos olhar para aquilo que os nossos olhos não estão vendo. Então, se ele é o príncipe desse mundo e nós estamos pegos, nós estamos aprisionados, os nossos olhos estão presos no que nós estamos vendo, nossos ouvidos nas notícias ruins e más que nós estamos ouvindo, e nós então acabamos proclamando, nós acabamos decretando, né, o nosso fracasso. Porque nós só falamos de coisas visíveis. E quem tem controle sobre as coisas visíveis é Satanás. Estamos confessando o mal que nos perturba. Porque ele é o Deus desse século. Olha isso, gente. 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eu estou falando, estou te mostrando Bíblia. Que está escrito na Bíblia. Amém? Não é o que eu acho, o que eu penso, não. Olha lá. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Satanás tem feito? Cegado os seus olhos. Não os seus sentidos, mas para que você não veja. Para que você não veja a mensagem de Cristo. Quem está comigo aqui? Se você entender o que o Espírito Santo está trazendo esta manhã, isto vai renovar e transformar a sua vida daqui para frente. Quem está me entendendo, diga amém. Então, os Deus deste século fez o que, irmãos? Cegou o entendimento. Você está na igreja, mas você só anda pelos seus sentidos. Olha o que você tem profetizado dentro da sua casa. O que você tem declarado para a sua família? A mãe olha para o filho e fala: desse jeito você vai se acabar mesmo, rapaz. Você não quer nada com Jesus? É só isso que as pessoas sabem falar. Você não quer nada com Jesus, você vai se acabar. Não. Você tem que profetizar, você tem que declarar, você tem que levantar a sua mão. Sabe, irmãos, você tem que orar dentro da sua casa. Como é que você pode ser intimidado dentro da sua própria casa pela sua família?
Há pessoas que são intimidadas pela própria família. Você não consegue ser testemunho do poder de Deus dentro da sua casa. Quem está me entendendo? Amém ou não amém? Você é luz dentro da sua família. Talvez você seja a única pessoa que consegue ver em Deus o que eles não estão vendo. E Deus levantou você para tocar a sua família. Deus levantou você primeiro para a sua família conhecer a Deus. E não para você ser um religioso fanático, como eles pensam que você é, que só pega 10% para trazer para a igreja, para dar para o pastor. Eles precisam conhecer esse Deus que muda, que transforma, que toca, que liberta. Quem está me entendendo? Eles precisam ver isso. E vão ver através de quem? De você. Porque você está vendo. Porque você está vendo que eles não estão vendo. Eles estão falando de tragédia, eles estão falando de fome, de desemprego, eles estão falando de morte, de doença. Mas você está falando de fé, você está falando de cura, você está falando de prosperidade, você está falando de expansão. Eles estão falando de morte, você está falando de vida. Eles estão falando de depressão, você está falando de alegria. Eles estão falando de morte, você está falando de vida. Por quê? Eles pensam que você é doido, eles pensam que você é maluco. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 1 diz assim, olha, parece que o versículo 26 a seguir diz assim: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é a manifestação do poder de Deus. Então, quando eu tenho fé numa mensagem, eu começo a ver o invisível. Então, as pessoas dizem que eu sou louco, as pessoas dizem que eu sou maluco, mas para mim vai ser a manifestação do poder de Deus. Olha lá, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Não é esse texto não. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Está nesse texto aí. Parece que é logo no começo, ou depois. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. As muralhas de Jericó vai cair. Não é loucura? Mas eu estou vendo. Por que você diz? Porque eu tenho uma mensagem. E esta mensagem, olha lá, não mudaram ainda, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diga poder de Deus. O poder está na mensagem. Diga aleluia. Glória a Deus. Mas Deus é o Deus do mundo espiritual. E aqui nós concluímos. Satanás, ele governa o mundo natural. Mas Deus é o Deus do mundo espiritual. Satanás controla o mundo físico, mas Deus controla o invisível. E por ele controlar o invisível é que ele nos chama para viver pela fé. Foi assim que ele estruturou o sistema e olha que funciona. Porque a Bíblia está cheia de declaração: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé e mais pela fé. E a sua fé, diga aleluia. Então viver pela fé significa, anote isso, se você sair daqui com isso hoje já está bom demais. Viver pela fé significa olhar além da circunstância. E olhar além da circunstância significa que eu tenho uma mensagem. Diga aleluia. Me dê 5 minutos antes de nós orarmos. Eu preciso contar uma experiência que eu tive com vocês. Entre os anos de 1999 e o ano de 2000, 2001,
eu já estava aqui em Santos. Eu cheguei aqui em 96. Estou aqui há 27 anos, né? 27. Final desse ano faz 27 anos que eu moro aqui e que eu sou mineiro de nascimento e santista de coração. São 27 anos, faz esse ano que eu estou aqui. Mas no ano de 99 até 2001, 2002, quando o nosso prédio de reunião era lá na Ajuda de Mesquita, 166, na Vila Matias, Altos, era uma sobreloja, nós vivemos uma crise, vivemos um tempo muito difícil. Algo que nós não podíamos imaginar. Naqueles dias, a igreja mergulhou numa situação econômica, financeira, muito difícil. E nós não tínhamos recursos para pagar sequer o aluguel. Foi um tempo muito difícil. Foi um tempo em que muitas pessoas que diziam que eram meu irmão, que eram meu amigo, quando viram o bicho pegar, caíram fora. Eu gosto disso porque crise revela o coração das pessoas que estão do seu lado. Eu aprendi a amar as crises. Crise nos faz muito bem. É impossível você viver a vida sem crise. Se você quer viver a vida sem crise, morra logo. Verdade, porque não há vida sem crise. E se você aprende a tratar as crises, elas são bênção na sua vida e elas não vêm para te destruir. Elas vêm para levar você ao crescimento. E alguém pensa que crise é para acabar com você. Não, crise é para fazer você crescer. E então a gente mergulhou numa situação muito complicada e ficamos 6 meses sem pagar o aluguel. O proprietário, o advogado, gentilmente nos chamou e disse: olha, se dentro de 15 dias vocês não pagarem pelo menos 3 meses do aluguel que está atrasado, eu vou entrar com uma ação de despejo contra vocês. Imagina isso. Eu não estava conseguindo pagar 1 mês, ia pagar 3 meses em 15 dias. E quando nós recebemos essa notícia, nós estávamos indo para a nossa convenção nacional em Brasília, onde todo mês de julho, já está chegando, vários irmãos daqui vão estar lá com a gente, todos os meses de julho, todos os pastores, líderes da igreja do Brasil e do mundo se reúnem para a nossa convenção nacional. E eu fui para essa convenção. E eu fui participar. E eu me lembro que foi até um irmão da igreja que na época me emprestou um dinheiro para mim poder ir, que eu não tinha o dinheiro para ir, eu não tinha recurso nenhum para ir. Mas eu tinha que estar lá. Sabe, irmãos, eu nunca deixei nada me parar. Nada, eu nunca disse, não posso, não vou poder, não tem condição. Eu não sou desse. Eu vou para cima. E também não tenho vergonha. E era um irmão muito chegado, né? E até hoje ele está com a gente. E disse: não, pastor, pode ficar tranquilo, né? Pode até levar o meu cartão, eu confio no senhor. Né? Eu falei: o senhor sabe a situação que a gente está passando, hein? Ele falou: mas mesmo assim eu confio, pode levar. E ele me deu um trocado e me deu o cartão e deu a senha. Só o cartão não resolve, né? Me deu a senha também. Mas aí você tem que se mostrar muito responsável com as coisas que são dos outros, né, gente? E eu gastei só realmente o que eu podia gastar. Mas não foi isso. Eu me lembro que numa noite, o apóstolo Doriel, que é o fundador da igreja, hoje já está na glória, morando com Jesus, ele me chamou e disse assim: Palarone, amanhã eu quero que você busque a Deus hoje, à noite, para Deus te dar uma palavra, uma mensagem. Porque amanhã eu quero que você consagre as ofertas. E Deus tem te usado muito nessa área. Deus tem te dado uma graça para você pregar sobre esse assunto. E a resposta dos irmãos é muito grande. Então eu quero que você faça isso amanhã. Eu estou com esse comando, essa missão para você.
Estava só eu e ele, eu falei, apóstolo, eu não posso fazer isso. Não dessa vez. Ele disse, por que você não pode fazer isso? Eu falei, o senhor sabe a minha situação. Aí comecei a contar o que os meus olhos viam. Preste atenção. Olha, estou com 6 meses do aluguel da igreja atrasado. 15 dias, se eu não pagar 3 meses, vou ser despejado. O carro que eu tinha, o banco levou. Não consegui pagar as parcelas, o banco veio e tomou. Estou andando com um carro emprestado. Estou aqui com dinheiro emprestado. Como que o senhor acha que eu posso amanhã estar no altar da igreja e ensinar os irmãos e pregar para os irmãos sobre o poder de uma oferta, o que Deus faz quando a gente oferta, e eu estou nessa pindaíba miserável? Primeiro, muita gente sabe o que eu estou passando e vivendo. Quando eles me verem falando sobre isso, vão desdenhar de mim. Simplesmente vão dizer, por que o que ele está pregando ele não está vivendo? Eu falei, apóstolo, minha mente está cheia dessas coisas. Então eu não tenho nenhuma condição amanhã de fazer isso. Senhor, por favor, sabe, quando Deus voltar a me abençoar, eu faço, mas pede alguém para fazer isso. Irmão, alguém aqui lembra do apóstolo Uriel? Quem lembra dele? Vários irmãos. Ele era assim, quase do meu tamanho, mas só que dava 2 de largura. Ele estava sentado na cadeira, a mesa, e eu do outro lado. Nós dois estávamos sentados. Ele ficou em pé, parecia que ele ia me bater. Ele ficou em pé e disse assim, nunca mais você diga isso. Eu, como? Nunca mais você diga isso. Amanhã, você vai fazer o que eu estou te falando. Está escutando? Eu, sim senhor. Né? Ele falou, sabe por quê, Palarone? Porque o diabo, bem assim na minha cara, o diabo, ele precisa saber que você continua tendo fé. Porque se você não fizer isso, o diabo ganhou de você. E você está na mão dele. Você entendeu? Eu, sim senhor, sim senhor. Entendi. Aí no outro dia, irmãos, preguei, ministrei. Jesus também me pediu uma oferta. Vai escutando. No dia seguinte, quando os irmãos iam trazer a oferta, sempre nós fazíamos lá na ceia. Quando os irmãos iam fazer a oferta, eu peguei a minha oferta. Não era essa coisa, mas estava me custando quase a vida, sabe? Me custando a vida. Era um cheque que eu dei e não tinha fundo, o banco estava no vermelho. O gerente, naquela época, quando a gente ficava devendo, vinha e pedia o talão de cheque da gente, né? Ô, senhor Antônio, senhor Palarone, passa aqui no banco, preciso falar com o senhor, era para pedir o talão. A gente já sabia, então a gente nem ia. Alguém viveu essa experiência? Eu vivi. Ah, meu irmão, hoje melhorou, hoje não é assim mais não. Né? E eu dei um cheque sem fundo, de oferta. Porque eu criei. Vai escutando. Sem fundo, porque não tinha fundo no dia, viu, gente? Aí estou eu lá, no dia, recolhendo as ofertas. Já um irmão aqui do Imbu, que também morreu. Né? Não tenha medo, não. Porque todo mundo que eu falo perto de você já morreu, né? Você fala, não vou ficar longe desse bispo, porque senão eu sou o próximo. Pelo amor de Deus, não. Né? Mas esse irmão, muito próspero, o Carlos, se você lembra do Carlos, um empresário muito rico do Imbu, mexia com móveis. Ele vem na frente em lágrimas. E ele chega com 2 envelopes na mão. E ele me puxa pela mão, está em um lugar alto, me puxa e diz assim, olha, isso aqui é seu. Deus mandou fazer esse cheque para você. Esse aqui é o da igreja, é a oferta que você pediu ontem, mas Deus me pediu essas 2 ofertas.
Chamei o apóstolo, falei, apóstolo, olha o que está acontecendo aqui. Está dizendo que essa oferta é para mim. E essa é da igreja. Amém, irmão, está tudo certo. Aí beleza. Coloquei aquilo, irmão, peguei aquele cheque, coloquei no bolso. Naquele tempo eu usava paletó. Coloquei, nem olhei o que era. Né? Terminou a ceia, fomos para o hotel, estava arrumando a mala, né, para vir embora. Aí quando eu vou dobrar o paletó, o que está nesse bolso? Aí lembrei que era um envelope. Aí quando eu abro o envelope, está lá um cheque, meu amigo. 5 meses. O valor do aluguel. Só faltava 1 mês para ficar em dia. Eu chamei, eu falei, Andréia, olha isso aqui. E era para segunda-feira o cheque. Ela olhou e falou, Palarone. Aí eu liguei para o apóstolo. Falei, apóstolo, você está na igreja? Ele falou, estou, irmão. Eu posso passar aí agora? Preciso falar com o senhor. Passa aqui sim. Aí quando eu passei, coloquei o cheque em cima da mesa. Falei, apóstolo, 5 meses de aluguel está pago. Eu preciso testemunhar para o senhor. Porque isso aqui é resultado da mensagem que o Senhor me deu. Eu agora tirei os olhos dos 6 meses e da vergonha e coloquei os olhos numa mensagem. Cheguei aqui em Santos, pedi o pastor William que fosse pagar, levasse o cheque e disse para ele, irmão, leva, paga, diz para ele que daqui 15 dias a gente coloca em dia, mas tem outra coisa que eu quero. Eu quero redução do valor do aluguel. Ele, isso está querendo demais. Eu falei, não, porque quando você vive na fé, você não para mais. Não é só aquele evento. Você está entendendo? Não é só aquele evento, agora você embala. Entendeu? Falou, olha, eu quero esse aluguel reduzido e congelado por 5 anos. Tá bom, o senhor está falando, né? Mas ele não creu, não. Foi só o mensageiro. Chegou lá, entregou 5 meses, disse o dia que eu ia pagar o outro 1 mês. E falou, agora tem outra coisa. Ele quer a redução de tanto e o congelamento de 5 anos. Aí o cara falou assim, tá bom, o advogado, vou falar com a proprietária, mas isso aí é impossível, né? Não tem lógica. 3 dias depois ele liga. Olha, a proprietária aceitou a redução de 50% do valor do aluguel e o congelamento por 5 anos. Tudo por causa de uma mensagem que tirou os meus olhos daquilo que eu estava vendo e colocou os meus olhos naquilo que eu não estava vendo. Mas agora a mensagem me mostrou. Diga aleluia. Aqueles 5 anos foi o tempo que nós tivemos para trabalhar a vida da igreja. A igreja voltou a crescer outra vez. E estamos aqui hoje. Você precisa de uma mensagem. Você precisa de parar de ver o problema, não negá-lo. Mas você precisa agora de uma mensagem. Porque você agora precisa começar a ver o que você não está vendo. Isto é viver pela fé. Dê um aplauso ao Senhor nesta manhã. Aleluia.